ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Amém? Isaías capítulo 1. Antes disso, louvar a Deus, né, pela nossa visitante que veio com esse casal abençoado. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, versículo 18. Mesmo assentado, mas com toda a atenção, com toda a reverência. O título diz: o convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, ou arguir, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós somos dependentes completamente do Senhor, que o Teu Espírito, Pai, guie cada palavra que sai dos meus lábios, que essas palavras se tornem sobrenatural, que esta palavra, Deus, ela seja, Deus, um agente transformador na vida daquele que as ouve, que ela seja uma palavra de motivação, uma palavra, Pai amado, de ânimo, uma palavra, se preciso for, de exortação, uma palavra, Deus, que gere transformação de vida, Pai, que gere, Pai amado, o desejo daqueles que ainda não Te conhecem, de se prostrar diante do Teu senhorio e de Te receber como Senhor e Salvador, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, só para nós nos situarmos, quem foi Isaías, irmãos? Quem foi Isaías? Isaías foi um profeta que profetizou no reino de Judá, ou no reino do sul. Isaías foi um dos profetas, irmãos, que mais falou a respeito de Jesus. Basta você ler Isaías 9, ler Isaías 53. Ele foi um dos profetas mais messiânicos, ou seja, falando, né, da questão da Nova Jerusalém também, da salvação. Se você pode ver isso, queridos, no capítulo 11 e capítulo 65, ele falando da eternidade. Ele é um profeta, queridos, que ele animou o coração das pessoas. Basta você ver, por exemplo, 41:10, quando ele diz, né, não desanime, ser forte. Deixa eu ler aqui, irmãos. Eu amo esse versículo, e justamente hoje ele me deu branco. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Então era um profeta que animava, mas também, queridos, é um profeta, vários capítulos do livro de Isaías, ele mostrava o julgamento de Deus. Ele mostrava a condenação, ele mostrava a condenação no sentido de se afastasse de Deus, haveria julgamento. É Isaías que diz que os vossos pecados faz separação entre nós e Deus. Então esse profeta, queridos, que profetizou por cerca de 50 anos, ele começa a profetizar, ele tem seu chamado profético aproximadamente no ano 740, no reinado de Uzias, que por sinal é o seu primo, e ele terminou no reinado de Manassés, um dos reis mais ímpios que Judá conheceu, filho de Ezequias. Manassés, ele queimou seu filho vivo, queridos, como sacrifício. E o chamado profético desse homem, ele acabou justamente nesse reinado, que quando ele persegue Isaías foge de Manassés. Isso não está na Bíblia, mas está na tradição judaica, que Isaías ele esconde dentro de um cedro, e ele estava lá escondido, né, um cedro oco, e os soldados viram a franja dos seus vestidos e falou: Isaías está aí dentro, e Manassés manda assim: corta essa árvore ao meio. Ou seja, Isaías foi cortado ao meio, queridos.
por falar a verdade, por profetizar o Deus que nós cremos. Ele profetizou, queridos, em tempos de crise sem precedentes na história de Judá. Ele exortava constantemente a fé naquele que é o único que podia livrar. Ele exortava no sentido de fortalecimento. Olha, um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre seus lombos, seu nome será Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso. Se afirme nesse nome. Esse profeta, queridos, que ele animava as pessoas, ele animava as pessoas que estavam fracos na fé. Esse profeta que ele era uma inspiração para a coragem desfalecida dos homens de Judá. Ser forte, anime. Como nos nossos dias, queridos, onde há uma crise estabelecida na fé. E nós como líderes, nós como pregadores, queridos, nós estamos exortando, ou estamos animando, estamos dando uma palavra para levantar aquele que está prostrado. Quantas pessoas estão fracas, quantas pessoas estão afastadas da fé, ou afastando da fé. Então a nossa palavra, ou melhor, o nosso chamado, é trazer uma palavra de ânimo, para que essas pessoas voltem ao Senhor. Como também uma palavra, querido, de fortalecimento para aquele que já está forte, de encorajamento para aqueles que já estão firmes, mas também, queridos, uma palavra para apresentar a salvação daqueles que não conhecem esse Senhor, que eu e você conhecemos, para trazer o ímpio, a conversão, a entrega para esse Deus que é tão maravilhoso, esse é um Deus que é tão poderoso. A época de Isaías não é muito diferente da época que nós estamos vivendo. Era uma época, queridos, que se você pegar o versículo 10, pelo menos na minha versão, inclusive tem um título, Deus condenando o culto hipócrita, ou seja, era uma época, queridos, onde o culto, na realidade, era uma hipocrisia. Por quê? Porque a adoração estava corrompida. As pessoas, queridos, elas iam ao templo fisicamente, mas ausentes espiritualmente, porque os seus corações estavam cheios de iniquidade. Nós vemos isso, por exemplo, no versículo 12, quando o Senhor diz, através de Isaías: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus átrios? Deus estava falando: quem é que pediu para vocês simplesmente estarem aqui fisicamente? Eu não quero apenas vocês fisicamente. Tanto que o versículo 13, ele fala, né, que ele não podia suportar iniquidade associada a um ajuntamento solene. As pessoas, elas estavam no templo, mas a vida delas estava completamente distante. O ajuntamento solene é o culto, a celebração. Deus, ele não suportava. Ele falou: eu não suporto isso, eu não suporto essa adoração ajuntada a essa iniquidade. No versículo 17, nós vemos, queridos, que essas pessoas desaprenderam a fazer o bem, porque ele diz, né, aprendei a fazer o bem, ou seja, eles esqueceram o que era fazer o bem, atender a justiça. Então essa era a realidade daquele tempo, que Isaías estava profetizando. As pessoas perderam o sentido da justiça. As pessoas, na realidade, elas amavam fazer aquilo que era errado. Suas mãos estavam cheias de sangue. Será, queridos, que é diferente dos nossos dias? Será que é diferente, irmão, dos nossos dias, quando nós vemos a igreja, irmãos, fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente? Eu posso estar longe deste lugar. Quantas vezes pessoas, elas vêm para o culto, elas estão fisicamente, mas você percebe que ela está longe emocionalmente, porque no culto ela está nas redes sociais. Ela no culto, mas ela está conversando com um amigo, apesar que hoje nós temos o distanciamento.
Às vezes ela está aqui fisicamente, mas ela está preocupado com a sua casa, ela está preocupado com as despesas do amanhã. Ela está aqui fisicamente, mas ela está preocupado, né, com coisas que estão lá fora. E Deus fala: eu não pedi isso. Eu pedi que vocês viessem. Eu pedi que vocês viessem para me adorar. E não só me adorar. O que alegra o meu coração é que vocês, como meus filhos, como cristãos, no nosso caso e no caso do povo judeu, como meu povo escolhido, não esqueçam de fazer o bem, não deixem de testemunhar o Deus que vocês servem. Esse é o nosso papel, queridos. Esse é o nosso papel. Entrarmos nesse lugar, irmãos, e nos esquecermos completamente daquilo que está lá fora. Você que está na sua casa ouvindo esta palavra, se desligue de tudo. Tudo aquilo que possa tirar a tua atenção. Por quê? Porque agora você está diante de Deus. Não eu, mas o Deus que se manifesta nesse lugar. E é isso, queridos, que era a realidade daquele povo e tem sido realidade nas igrejas ocidentais. Mas Deus, queridos, Ele nunca desistiu do seu povo. Deus não desistiu do povo de Judá, porque Ele deu esta palavra, Ele deu esse convite para a graça, e Ele, queridos, Ele não desiste de mim, não desiste de você, Ele não abre mão de mim, não abre mão de você, Ele vai continuar a exortar, Ele vai continuar a animar, Ele vai continuar a te chamar, queridos, para um relacionamento de uma intimidade. Por isso que Ele faz esse convite para Israel, por isso que Ele faz esse convite para uma nação que estava completamente distante dele. Ele poderia ter dito: olha, eu vou levantar uma outra nação, mas ele não poderia mais, queridos, porque ele prometeu que ele guardaria o remanescente de Judá, dessa tribo, porque é dessa tribo de Judá que nasceria o Salvador, que nasceria o Cristo. Então ele preservou, queridos, esse povo. Ele preserva a mim e a você, ou pelo menos, queridos, o desejo dele. Por isso que ele faz esse convite. Na minha versão ele fala: vinde. Ou seja, o Senhor, Ele nos convida, queridos, para apresentar a sua causa, porque Ele fala: vinde, pois, e razoemos, ou seja, vamos refletir junto o que está acontecendo. É a ideia do texto. Ele fala para o povo de Israel: vem cá, vamos sentar e vamos conversar. Como se ele estivesse falando: olha, eu sei tudo de vocês, mas a questão é, vocês estão dispostos a abrir o coração para comigo? Porque eu posso transformar a vida de vocês. Ele conhecia, queridos, a iniquidade desse povo, e não importava o tamanho da iniquidade desse povo, Deus, Ele chama: vem cá, vamos conversar. Mesmo que o seu pecado for vermelho como a escarlata, e ele potencializa isso. Ele fala, mesmo depois, na parte final, ele fala assim: mesmo que sejam ainda vermelho como carmesim. Esse vermelho carmesim, queridos, é um vermelho tirado de uma semente, de um vermelho intenso, que depois que ele era manchado, que era usado para pintar as próprias lãs dos carneiros, das ovelhas, as peles, aquela tinta não saía mais. Ele falava: mesmo que tiver com essa intensidade o seu pecado, mesmo que o seu pecado for enorme, ainda assim eu posso mudar essa realidade. Aliás, irmãos, Ele chamou a mim e a você sendo ainda pecadores. Ele chamou o povo de Israel, Ele chamou Zaqueu,
Quando ele encontra Zaqueu, queridos, eu preguei isso há poucos dias atrás. Zaqueu estava numa árvore, Zaqueu pecador, Zaqueu corrupto, e ele fala: desce daí, Zaqueu, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Ah, mas ele é pecador. Eu quero entrar, por quê, irmãos? Porque ele chama, ele faz um convite, e esse convite ele faz, meu irmão, para uma mudança de vida. Ele faz um convite para aquele que está cansado e sobrecarregado, para que ele alivie. Ele faz um convite, irmãos, para que nós venhamos a Ele, irmãos, não importa o pecado, não importa a vida que você esteja vivendo, você que me assiste, não importa a vida que você esteja vivendo, Deus conhece o teu pecado, mas Ele chama não para te acusar, Ele chama para uma conversa. Na realidade Ele chama para que você o reconheça, e você reconheça o seu pecado, e você entenda, querido, que esse pecado te faz mal. Ele continua chamando, queridos. Ele chamou a mim um dia, Ele chamou você, e Ele continua chamando, para arguir, para razoar, para refletir, e para se arrepender. Ele não só faz esse convite, irmãos, mas Ele também oferece o perdão para esse convidado, porque Ele fala: ainda que o seu pecado, os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Irmão, só Deus pode fazer isso. Só Deus, irmãos, pode tirar a intensidade do pecado do coração do homem arrependido. Só Deus pode perdoar. Talvez as pessoas olhem lá fora e taxem você como um pecador, mas Deus pode mudar a realidade. Deus pode transformar o bandido, o marginal, irmãos, um pregador da palavra, sincero. Deus pode tirar, irmãos, um pedófilo, um marginal mais alto índice de criminalidade, e Ele pode fazer dele um pai de família que ama os seus filhos. Deus pode transformar a prostituta, Deus pode transformar o adúltero, Deus pode transformar qualquer espécie de pecador, queridos, porque Ele é aquele que perdoa pecado, Ele é aquele que lava pecado. Aliás, irmão, o momento que nós celebramos aqui, irmãos, naquela cruz, Ele pagou o meu e Ele pagou o seu pecado, por isso que Ele nos convida para ir à cruz. Ele perdoa, queridos, Ele perdoa o nosso pecado. Ele muda a nossa vida, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele transforma a nossa vida. Não há homem, não há mulher que Deus não possa transformar. Não há homem, não há mulher que reconhece os seus erros, os seus pecados, e que não os justifica, mas fala: Deus, eu pequei, Deus, eu errei, realmente, Senhor, o meu culto é hipócrita, realmente, Senhor, eu venho na igreja, mas a minha mente está lá fora, Senhor, realmente eu parei de fazer o bem, hoje na realidade eu só faço o mal, na realidade o que eu faço hoje é aproveitar de situação. O que eu faço hoje é ser injusto, mas Senhor, mas nesta noite eu quero ser lavado, eu quero ser purificado, e Ele o faz. Esse é o convite desse Deus, queridos. Esse é o convite. Um Deus que perdoa, não importa os seus erros, Ele perdoa. Ah, pastor, o senhor não conhece o meu passado, Ele perdoa. Pastor Ed René, eu não sou muito fã da teologia dele, mas ele tem uma mensagem que uma vez eu ouvi, e ele falando, e tem essa verdade, eu já comentei isso aqui. Ele fez uma representação de chegar no céu, e quando chegou no céu lá, uma grande mesa preparada. Aí a pessoa vai sentar assim no lugar, o anjo fala: não, esse lugar está reservado,
Mas como está reservado? Está reservado para quem? Para Bin Laden. O Bin Laden, aquele terrorista, falou, não, Bin Laden, ser humano. Esse lugar está preparado para ele. Aí ele senta no lugar, ele muda de lugar, não, esse lugar está para quem? Esse lugar é do Hitler. O Hitler, o querer ir para lá, irmão, é uma outra coisa. Mas o lugar está preparado, porque Deus poderia mudar a vida daqueles homens se eles se arrependessem dos seus pecados. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus, irmãos, que ele não despreza o pecador. Na realidade, ele veio pelo pecador, para salvar, buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio para transformar a minha vida e a sua vida, porque esse Deus, irmãos, é um Deus que nos oferece o perdão. Agora, não é um Deus apenas que nos convida para um relacionamento sincero, para uma adoração verdadeira, para não estarmos com um pé no mundo e um pé na igreja. Não, Ele nos convida para viver um relacionamento profundo, e Ele perdoa, Ele transforma a nossa vida. Mas esse texto diz também que esse Deus abençoa. O versículo 19, ele diz, se você quiser me ouvir, comereis o melhor desta terra. Irmãos, ele está falando para uma nação pecadora, e esta palavra chega a mim e chega a você, irmãos. Se você quiser e você me ouvir, ou melhor, a ideia, se você me obedecer, você vai comer o melhor desta terra. Porque às vezes nós queremos, irmãos, pastor, eu quero ser abençoado, pastor, eu quero ser próspero, pastor, eu quero que a minha geração seja uma geração de adorador, pastor, eu quero coisas maravilhosas. A questão é, você está disposto a obedecer? Porque esta é a palavra de Deus. Se você quiser e você me obedecer, você vai escolher comer o melhor desta terra. Bom, Deus não quer justificativa, Deus quer atitude. Eu quero ser um homem abençoado, mas eu não consigo vencer, pastor. Pastor, eu tenho uma queda para isso, para o pecado. Pastor, eu estou carente, então se eu estou carente, eu peco. Não, irmãos. O chamado de Deus, irmãos, é um chamado de obediência. O que Deus quer para mim e para você, irmão, é que nós o obedecemos. A palavra de Deus diz, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ele está falando, olha, se você quiser e me obedecer, você vai ter, irmãos, o que é o melhor desta terra, irmãos, é aquilo que Deus tem para nós. E Deus, Ele nos surpreende. Às vezes nós queremos, irmãos, na realidade comer migalhas do que o melhor desta terra. Irmãos, Deus tem o melhor para a sua vida, irmãos. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para a tua casa. Deus tem o melhor para o seu trabalho. Deus tem o melhor para a sua mesa. Deus tem o melhor para a tua geração. Deus tem o melhor para você em todo sentido, porque Ele é dono de tudo. Esse Deus, irmãos, é o dono do ouro e da prata. Mas esse Deus, irmãos, Ele nos dirige, Ele nos guia. Quem nunca, irmão, sofreu? Quem nunca perdeu por deixar de obedecer? A grande questão, irmãos, que quando fala de comer o melhor nesta terra, irmãos, a gente é ingrato. A gente sempre quer mais. A gente não satisfaz com aquilo que Deus nos dá. Nossa realidade, a maioria dos nossos filhos, irmãos, jamais colocaria nos dias de hoje um conga no pé. Edgar colocou, Oswaldo colocou, né, Oswaldo? Ivan colocou também, né? E a do irmão mais velho. Nosso filho hoje, o melhor dessa terra para ele é um Nike. Acho que nem Nike não é mais, já deve ter passado.
Irmãos, a gente, parece que para nós isso aqui é muito distante, irmão, porque para nós parece que tudo é muito fácil. A maioria de nós, irmãos, os guarda-roupas estão cheios, então parece que é tudo muito fácil. Mas, irmãos, imagina aquelas pessoas que moram naqueles países mais fracos, mais pobres, e uma camisa toda rasgada é a única coisa que ele tem. Quando alguma coisa lhe é oferecida, irmãos, a alegria salta aos olhos. E o que Deus tem para nós, irmãos, é aquilo que não é a nossa necessidade, mas é aquilo que Ele sabe que nós precisamos. É o que Ele tem para nós, não é aquilo que eu acho. Que Ele tem o melhor para você. Esse Deus tem. Esse Deus que te chama. Esse Deus que te perdoa. E esse Deus, se você quiser, você pode ser abençoado. Irmãos, isso aqui, esse é o padrão de vida para nós. Esse é o padrão. Você quer ser abençoado? Esse é o padrão. Aliás, a Bíblia ensina até a fazer bolo. Você não sabe fazer bolo? Vai para a Bíblia, pega um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e faz um bolo. Irmãos, essa palavra tem tudo. Irmãos, quando nós ouvimos os mandamentos de Deus, quando nós ouvimos a direção de Deus, irmãos, nós não erramos. A nossa casa vai ser abençoada, a nossa família vai ser abençoada, o nosso trabalho vai ser abençoado, porque Ele disse: se você quiser, você vai comer o melhor desta terra. E além do melhor desta terra, irmãos, Ele tem a eternidade para nós. Ele tem essa eternidade, irmãos, que foi preparada. Agora, da mesma maneira, meu irmão, que Ele nos dá o melhor desta terra, e esse melhor desta terra pode ser uma cura que você precisa, pode ser uma libertação, pode ser uma alegria que você busca, pode ser aquilo que você, irmãos, realmente necessita, e que Deus tem para você. Mas agora Ele também, queridos, esse Deus que abençoa é um Deus que pune, e a gente tem dificuldade com isso. Porque o versículo 19, o versículo 20, diz: mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Nós sabemos que Israel não ouviu, queridos. Nós sabemos que Israel, ele queria o melhor, mas ele não quis ouvir aquilo que Deus tinha. E nós sabemos que Israel foi punido, porque Israel foi levado para cativo, para a Babilônia. Por que Deus pune, irmão? Simplesmente porque Ele te ama. Hebreus diz: o Senhor corrige o que ama, Ele açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não filhos. A correção de Deus é porque Ele ama, irmãos. A correção de Deus é para que não sejamos consumidos pela espada. A correção de Deus, irmãos, é para que nós não percamos, irmãos, a oportunidade de um dia celebrarmos esse momento na glória. Isso nós não conquistamos, irmãos, porque nós somos filhos de crente. Nós conquistamos, irmãos, porque nós recebemos o Senhor como Salvador, e nós vivemos esse Senhor e Salvador na nossa vida. Nós viveremos, irmãos, comeremos o melhor desta terra, porque, irmãos, o amor de Deus nos constrange ao ponto de nos mudarmos e fazermos nós andarmos, irmãos, em retidão de vida. Mas você pode ter certeza, irmãos, certeza, se eu não obedecer, meu irmão, Deus não vai pensar duas vezes em não punir. Irmãos, Deus não poupou Moisés, irmãos. Irmãos, Moisés, o homem mais manso que a Bíblia diz. Moisés, ele tira, irmãos, uma nação do Egito, ele conduz pelo deserto, e por causa de um erro, irmãos, por causa de um pecado, a situação exigiu isso, porque Deus precisava mostrar, irmãos, a sua autoridade. Deus manda Moisés
ferir a terra, e ele bate, e ele murmura, e Deus fala assim: você deveria ter me glória, você perdeu a oportunidade de me glorificar, porque ele trouxe para si a glória. E Deus falou assim: você não vai entrar na terra prometida. Não estou falando de salvação, irmãos, eu estou falando naquilo que Moisés desejava entrar e não deixou. Por quê? Porque ele não obedeceu. Deus, ele corrige porque ele ama. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, queridos, e você como pai, você corrige os seus filhos? Não estou falando de espancar, mas estou falando de correção. Ou os teus filhos fazem aquilo que eles querem? Irmão, se eu amo, eu preciso corrigir. Por quê? Porque eu não quero ver os meus filhos padecerem. E assim é. Porque Deus é o nosso exemplo. Então nós temos, irmãos, esse exemplo, não só de Deus como Pai, mas nós temos o exemplo de Israel. Israel foi punido, irmãos. Você tem o conhecimento nesta noite para comer o melhor desta terra, ou para sofrer ao fio da espada. O que você quer? O que você escolhe? Moisés, Deuteronômio, acho que é Moisés que disse, ele disse: hoje eu ponho testemunha entre eu e ti, que eu ponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, porém, a vida, para que viva vós e os vossos filhos. É o que Deus nos oferece nesta noite, irmãos. Comer o melhor desta terra, viver, irmãos, a alegria que Deus tem para nós, ou sofrer as consequências. As consequências desta terra, irmãos, a gente empurra com a barriga. Mas e a consequência eterna? E a consequência eterna? Deus quer nos levar para o céu, queridos. Deus quer nos levar para o céu. E Ele te convida para isso. Convida a mim e convida a você. Se quiser e me ouvir, comereis o melhor desta terra e vivereis uma eternidade com Ele. Curva a sua cabeça, queridos. Curva a sua cabeça. Você pode justificar um pecado, queridos. Você pode nesta noite, se este pecado existir, você pode apresentá-lo a Deus. De Deus que pode lavar-te. Deus que pode transformar esse pecado como a branca lã. Você que está aí na sua casa, essa é uma oportunidade para você também. É uma oportunidade de você vir a Deus e conversar com esse Deus, apresentar a sua vida. É uma oportunidade de você se derramar diante deste Deus. Pastor, a minha vida, já pedi perdão, então aproveita essa oportunidade e se rende diante dele. Chore aos pés desse Senhor. Há quanto tempo você não o chama de Pai? Há quanto tempo que você não o chama de Senhor da sua vida? Há quanto tempo você não diz para Ele que você tem prazer na sua lei? Porque esse texto diz que as suas leis não são pesadas. Meu irmão, quando eu amo a Deus, a lei não é pesada, o mandamento não é pesado, ele é prazeroso, porque eu sei que esse Deus tem o melhor para mim. Há quanto tempo, queridos? Há quanto tempo você não chora aos pés do Senhor e agradece, porque Ele um dia te tirou do mundo? Um dia Ele perdoou o teu pecado e Ele te fez nova criatura. Há quanto tempo, queridos? Há quanto tempo você não entra dentro da igreja e se reveste dessa presença de Deus?
Há quanto tempo que você não vem na igreja e fala: Deus, eu estou aqui só para Ti, Senhor. Esse momento eu reservei para o Senhor, Deus. Eu não vim aqui por causa do trabalho, eu não vim aqui por causa do desespero, não, Senhor. Eu vim aqui porque o Senhor se manifesta nesse lugar. Seu Deus, queridos, que nos ama. É o Deus que pode gerar no teu coração um prazer da casa do Senhor. É o Deus que pode gerar no teu coração um amor pela sua palavra. É um Deus que pode gerar no teu coração um amor pela salvação. É um Deus que pode gerar no teu coração um amor pela justiça, de fazer o bem para as pessoas, sem querer nada em troca, mas você fazer porque alguém um dia fez por você, e esse alguém foi Jesus, porque eu e você não éramos merecedores, mas Ele amou com toda a intensidade. Ele ainda está disposto, queridos, a demonstrar este amor para todos aqueles que ouvem e obedecem. E a palavra dele diz: vinde a mim, esse é o convite de Deus para a sua vida. Esse é o convite de Deus para a sua vida. Esse Deus que pode curar, esse Deus que pode fazer coisas extraordinárias, mas esse Deus que quer de você um testemunho de vida. Deus que te abençoe. Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Deus, sabemos que tem muitas pessoas nesta noite, Pai, que se rendem diante do Senhor. Tem pessoas que estão passando por lutas, por adversidades, Pai. E nós cremos, Pai, no Seu poder, não apenas o poder perdoador, mas nós cremos, ó Pai, no Teu poder, Pai, que cura, Senhor. Pessoas que nos ouvem nesta noite, Pai, que estão enfermos, ou estão clamando por um ente querido, Pai. Deus, e nesse diálogo, Pai amado, eu te peço, Senhor, vem com Teu poder de cura, Pai. Cada pedido que tem sido colocado, Pai amado Deus, na rede social, Pai. Cada pedido que tem chegado diante de nós, o Senhor conhece cada situação, Pai. E o meu clamor e o clamor desta igreja é que o milagre se estabeleça nesta noite. Alcança, Pai, este coração, Pai, que está endurecido, Senhor. Alcance, Pai, esse filho, Pai, que está distante da sua casa. Alcance, Pai amado Deus, esse coração que nos ouve nesta noite, mas que ainda, Pai, não entendeu, Pai, que há uma necessidade de obediência. E a obediência diz, Pai, que nós temos que receber o Senhor como Salvador, como único, Pai. É o Teu Espírito que convence. Meu Deus, convence, Pai, o coração, Pai, que nos ouve nesta noite e que ainda, Pai, não entendeu, Pai, esta necessidade. Que haja, Pai, um desejo, Pai, de abandonar o pecado e uma atitude, meu Deus, de um prostrar aos Seus pés, Pai. Ah, Deus eterno, te clamar como Senhor, Pai. Porque o Senhor um dia, Pai, fez esse convite para Israel. O Senhor fez esse convite para esta igreja reunida nesse lugar. E continua fazendo um convite para aquele que nos ouve, para não ser consumido pela espada, mas para comermos o melhor desta terra e um dia ir morar com o Senhor na glória, para louvor do Seu nome. Amém, Deus. Amém. Deus que nos ama. Não viva um cristianismo apenas de presença de Deus. Viva um cristianismo de palavra. Mas eu queria fazer um pedido que a igreja esteja orando pela vida da Márcia, do Lácio, pela vida da Carol, especialmente, que são membros da igreja. O pai dela faleceu essa madrugada, e 3 anos que ele estava lutando com câncer, mas ele, no procedimento, ele teve uma infecção generalizada. Esteja orando pelo consolo
dessa família, pelo refrigério desta família, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pelo culto desta noite. Eu te louvo, Deus, pela sua presença. Te peço que o Senhor nos leve ao retorno da nossa casa, Pai. Que o Senhor abençoe e dê um sono reparador, não só a nós, mas aquele que nos ouve nessa noite. Que teu nome seja glorificado em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.